que eu trabalhei, tanto que me desgastei, tanto que o sol me queimou, cuidando da vinha que não era minha, tentando achar o meu valor, tentando te impressionar. Será que um dia eu poderia ser suficiente? Tanto que eu trabalhei, tanto que me desgastei, tanto que o sol me queimou, cuidando da vinha que não era minha, tentando achar o meu valor, tentando te impressionar. Será que um dia eu poderia ser suficiente? Em casa, na mesa, em meio aos meus irmãos, eu descobri a extensão do teu amor. Sem palcos ou aplausos, longe das multidões, eu descobri que sou aceito por ti. Carrego o nome da família. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. E os meus esforços não compram Deus, e os meus esforços não te compram. Eu te conheci quando aprendi a descansar. Os meus esforços não compram Deus, e os meus esforços não te compram. Eu te conheci quando aprendi a desfrutar. Esse é um ambiente propício. Na mesa. É onde você está nesse momento. Na mesa. Neste lugar da mesa. É um lugar de cura. Seja qual for a cura na sua área, da sua vida que você precisa. É emocional. Esse ambiente, esta mesa está disposta à cura. É na área financeira. Que é isso para nosso Deus? A cura, a restauração, a pão, a vinho, aguento para as suas feridas. Na mesa. Não no altar, nem no lugar de evidência. Na mesa. Na presença do Senhor. Oh, Senhor. A sua mesa, Pai. Na sua mesa, Pai. Há um lugar de descanso. Há um lugar de paz. Há um lugar de cura. Há um lugar de amor. Há um lugar de intimidade. Obrigada. Obrigada porque você nos permite carregar o nome da família. Carregamos o nome da família. Obrigada, Senhor Deus. Aleluia. Sabe, queridos, essa semana eu recebi uma direção de Deus para estar orando pela cidade onde nossa igreja está localizada, em Olinda. Enquanto eu estudava para essa ministração, né, eu disse, eu vou levantar isso pela manhã, porque sabe que tem uma coisa no meu secreto que não acontece
A palavra de Deus diz que só onde há dois ou mais, ali, Ele se faz presente. Há um poder disponível, explosivo, na unidade. E eu quero me juntar com você para orar pela nossa cidade. Oh, Senhor Deus, nós levantamos um clamor nesta manhã, pela cidade de Olinda. A cidade de Olinda é do Senhor Jesus. Não foi a visão que você deu a um homem, você deu essa visão a uma igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra esta igreja. Obrigada por jovens sendo impactados por a palavra que sai deste altar. Obrigada por adolescentes restaurados, Senhor Deus. Obrigada porque prefeitos, governantes consultarão a igreja relevante que é de Casa Caiada, Senhor Deus. Obrigada porque as decisões que tomaremos aqui influenciarão a cidade inteira, Pai. Essa cidade não é a cidade do carnaval, é a cidade do Senhor Jesus. Oh, Senhor, as chaves dessa cidade é sua. É sua. Você é o maior interessado. Declaramos homens e mulheres sendo influência para essa geração, para os atraídos. Olinda, ouça o som da minha voz, venha do norte, do sul, do leste, do oeste, venham, porque estaremos prontos para recebê-los. Obrigada, Senhor Deus, pelo que você fará ainda nesta cidade, nesta geração. Contemplarei com os meus olhos, Pai. Obrigada, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigada, Pai. Obrigada, Pai. Te entregamos nossa manhã como primícia. Obrigada pela palavra. A palavra é sua, eu sou apenas um canal. Obrigada por nossos corações como terra fértil para receber essa palavra. Eu sei porque sei que essa palavra, ela não veio do meus achismos, mas ela veio de você. E obrigada por me achar disponível a falar dela. Que você me use, Senhor Deus, eu me esvazio de mim mesmo. Para que você fale através da minha vida e alcance meus irmãos e essa palavra dê frutos. Em nome de Jesus. Antes de sentar, faz um exercício aí, fala com 2 ou 3 irmãos que estão aí próximo de você. Diga para ele que você veio, está no lugar certo e na hora certa. Tua mesa cura, tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. E os meus esforços não compram Deus, os meus esforços não te compram. Eu te conheci quando aprendi a descansar. Aleluia. Aleluia, pode sentar, queridos. Bom dia, tudo bem? Vai sim, Fabi, vai ficar melhor. Eu quero começar lendo uma palavra que está lá em 1 Coríntios 12, a partir do 12. E diz assim: ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado de beber de um único Espírito.
O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertence ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo, segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros e um só corpo. Pula lá para o versículo 25. A fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado, um pelos outros. Quando um membro sofre, todos sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Pode colocar o tema, por favor? Se prepare, porque hoje eu vou chorar muito, viu? Eu aprendi que convivência, a gente pega os trejeitos das pessoas. Então, os filhos se parecem com os pais. E hoje nós vamos falar, uma coisa que Cris falava muito no grupo, quando a pandemia aconteceu. Juntos somos imbatíveis. Há um poder disponível na unidade tremendo. E sabe, eu estava nos momentos de meu devocional e eu não escuto muito Itamires Garcia, o pessoal sabe que eu nem escuto muito. Então, eu estou lá escutando a Tua Mesa Cura, numa versão ao vivo, e ela e o pastor Rafael começam um espontâneo, que diz mais ou menos assim: os olhos da nação se abrirão quando eles verem o partir do pão. Os olhos da nação se abrirão quando eles verem o partir do pão. Sabe, queridos, o mundo verá o Senhor quando Ele ver dentro da igreja esse partir do pão. Que partir do pão, Jaqueline? Você está falando só de bens? Não. Prodígios, sinais e maravilhas acontecerem. Mortos serem ressuscitados, enfermos serem curados. Igreja relevante, uma pessoa passando por necessidade, a igreja vai e coloca numa casa. Os olhos da nação se abrirão quando eles verem o partir do pão. E essa mensagem ela foi ficando mais forte dentro de mim. O Dênio veio ministrar aqui, eu disse, meu Deus, isso não é uma coincidência. Fomos a Campina Grande para a reunião dos pastores. O tema, a nova campanha do ministério. Somos um. Somos muitos. Não é coincidência, querido. Não há coincidência. Para que eles vejam e creiam, precisamos estar em unidade. De uma forma que a gente não sabe mais quem é quem. Tão junto, que não se sabe mais quem é quem. Aleluia. E o pastor Ricardo, ele falou aqui que, conversando com o pastor Humberto, lá na sala, chamou a atenção dele que o pastor Humberto disse assim, quando Jesus estiver voltando, é só você olhar para a igreja. A igreja será um sinal. Ok, Israel será um sinal, mas a igreja também será um sinal, porque ele não vem buscar uma igreja capenga, cheia de eu, cheia de mim, baixo, pastor, baixo. Não, ele vem buscar uma igreja relevante, triunfante. Isso inclui a unidade. Abra comigo a sua Bíblia, lá em João 17. Vamos ler do 20 ao 23. E diz assim, minha oração não é apenas por ele. Isso é Jesus orando pelos crentes. Rogo também por aqueles que creram em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um,
Pai, como tu estás em mim e eu em ti, para que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dá-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como somos um. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amastes como igualmente me amaste. Sabe, lá em Marcos 16:15, Deus deixa uma comissão que não é para os evangelistas. Amém? Ide por todo mundo. Todo mundo. E anunciar as boas novas. Mas lá no 16 e no 15, abra comigo sua Bíblia em Marcos 16:15. No 16. 17, perdão. É o primeiro erro da minha vida, como diz meu pastor. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Lá em João, quando Filipe está dizendo a Jesus assim, ó, mestre, mostra-nos o Pai. E Jesus faz, Filipe, há quanto tempo estou convosco? Quem me vê, vê o meu Pai. Eu só faço o que vejo o Pai fazeres. Mas aqueles que creem em mim farão coisas maiores. Sabe, querido, para essas coisas maiores acontecerem, a gente vai ter que estar muito junto e misturado. Muito junto e misturado. E eu quero te dizer mais uma coisa, eu já ia esquecendo. Eu quero que abra 1 Coríntios 1:10, por favor, Tiago. Eu não poderia começar a falar essa ministração sem dizer esse capítulo, esse versículo. Tem um homem que já dorme para o Senhor, que é o fundador desse ministério. E todas as conferências ele abria em 1 Coríntios 1:10. E se você olhar e ver todo esse ministério, né, e como eles preservam essa passagem, porque eles acreditam que nunca foi sobre mim, sobre eu, sobre o que eu acho, que a decisão tomada em conjunto e a decisão feita por um time inteiro é mais importante. E diz assim, ó, irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos que concordem uns com os outros no que falam e que não haja divisão entre vocês. Antes, que todos estejam unidos em um só pensamento, em um só parecer, falando todos as mesmas coisas. E hoje eu quero te falar algumas coisas que vão te ajudar a viver em unidade. E sabe, não com aquela pessoa que a gente mais ama, mas com todos, sem acepções de pessoas. E há alguns meses atrás, eu falei sobre relacionamentos, e não tem como não falar de unidade sem falar em relacionamentos. E a primeira dica que eu podia te dar é, cultive relacionamentos. Não apenas, ama André é fácil demais. Do jeito que ele é aquele em casa, calmo, manso, o equilíbrio. Quando o ponteiro, ele vem. É fácil demais. Mas sabe, é amar aquele irmão que fala o ponteiro, e você, epa, alma. Cultivar relacionamentos. E sabe que relacionamentos é um instrumento de Deus para o nosso crescimento? Não visando em chegar em algum lugar, ou em algum canto, ou ser em alguma coisa. Mas eu quero que você se imagine há 10 anos atrás na sua vida. E como você melhorou. E sabe que foram esses relacionamentos ao longo da tua vida que te moldaram, que te afiaram, que te lixaram, que tornou você uma pessoa melhor. Eu estou quase há 15 anos casada com o André. E sabe que eu sou uma pessoa bem melhor?
E eu tenho certeza que ele está bem mais afiado de como a gente começou há 15 anos atrás. Porque o relacionamento ele tem esse poder de nos lixar, nos afiar, nos tornar melhores. E eu falei que lá em Provérbios 26, 17, né, eu quero fazer uma visão geral, te dar um overview do que foi aquela ministração para esse primeiro tópico. Eu falei que assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. E sabe que o barulho do ferro no ferro não é um barulho muito bom de ouvir. Eu mesmo quando eu escuto eu fico... Mas sabe que depois aquela faca, depois que ela é afiada, ela dá um corte preciso, reto, sem ficar com aqueles enganchos. É o atrito, o benefício do atrito. E aquele que se isola, eu falei lá em Provérbios 18, 21, busca os interesses egoístas e se rebela contra a sabedoria. Ah, não, eu nasci para ser sozinho. Você não nasceu. Rapidamente você vai adoecer. E a prova disso? Pandemia. Pandemia deixou mais as pessoas doentes na cabeça, na mente, porque o isolamento. As pessoas que moravam sozinhas entraram em parafuso, porque não tinham relacionamentos. Foram alguns meses de nossa vida quando a gente viu que era tão importante o relacionamento. Como fazia falta esse ambiente de explosão coletiva. Pandemia é uma prova disso. Então, se você diz assim, eu nasci para ficar sozinho, você está sendo egoísta e agindo contra a sabedoria. Então, deixa eu te dar algumas chaves de relacionamento. Eu falei lá de relacionamento com você mesmo, que você precisa ter com você mesmo. E eu falei que da forma que você se percebe, que você se relaciona consigo mesmo, é a forma que você vai se relacionar com as pessoas. Então, por exemplo, eu estou aqui, aí Sandra, menina, aí Sandra está ali olhando, meu Deus, ela está falando porque eu estou com blazer e está calor. Pode. Ela está olhando. Agora, se eu vejo Sandra, eu estou bonita de kisuke. Pode olhar. Olhe. É isso aí. Estou bonita. Gostou? Depois eu te ensino. Se eu ajo com pessoas de forma de desconfiança comigo mesmo, provavelmente eu terei relacionamentos de desconfiança. Se eu tenho, como é que eu posso dizer, tudo ajustado dentro de mim. A autoestima está lá, quase explodindo o termômetro. Esses relacionamentos vão ser da mesma forma. Quer ver? O que é que tu tem, mulher? Ô, mulher, estou tão fraca. Se é uma pessoa com um termômetro lá em cima, bora, mulher, bora. Aí tu tá com a autoestima lá embaixo, aí fica duas. Oh, céu. Oh, vida. Eu não sei não desse desenho, não, nunca assisti, viu? Eu só ouvi falar. Lá em 2 Coríntios 5,17 diz que somos feitos uma nova criatura em Cristo Jesus. E todas as coisas se passaram. Sabe que depois que eu aceitei Jesus, e não se preocupa se você não tem essa aliança hoje. Hoje é um dia propício para você fazer isso. Que nele todas as coisas ficaram para trás. Agora eu tenho um novo DNA. Uma nova postura. Eu tenho o DNA do próprio Deus dentro de mim. Então, eu mudei. Eu não ajo mais segundo os padrões de um mundo caído, e sim segundo os padrões de um Deus de amor. Aleluia. Eu falei do relacionamento com os outros. Esse, diz assim para o irmão que está do seu lado, eu vou dividir o céu contigo. Isso mesmo, meu irmão. Vai te acostumando bem muito com ele, porque vocês vão compartilhar o céu. E não tem esse negócio, não. Eu aqui e ele ali. Eu vou atravessar a calçada de ouro. Não. Vai dividir com ele. Você se alegra com isso? Abra sua Bíblia comigo lá em João 13. Vamos ler o 34 e 35.
E diz assim: um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros, como eu os amei. Isso é Jesus falando. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, eles saberão que vocês são meus discípulos, se amarem uns aos outros. Quando você ama o seu próximo, você evidencia o que está dentro de você. A cara de você está ótima. Mas vai ficar melhor. Amém? Romanos 5:5, a parte B, né, ele diz assim que Deus, através do Espírito Santo e desse novo nascimento, ele derramou aquele amor, esse amor todinho que deu seu Filho por nós. Nos nossos corações, através do Espírito Santo, que habita em você. E eu gosto da versão que está lá na The Passion, ela diz assim: agora podemos experimentar o amor interminável de Deus, sendo derramado em nossos corações através do Espírito Santo que vive em nós. Agora, hoje, nós podemos experimentar do amor que Deus já derramou em nossos corações através do Espírito Santo. Amanhã, quando eu ler essa passagem de novo, ele vai dizer: agora, hoje mesmo, podemos experimentar. E depois da manhã, agora podemos experimentar. E daqui a um mês, agora podemos experimentar. E daqui a um ano, agora podemos experimentar. E se Jesus não voltar daqui a 10 anos, agora nós podemos experimentar. Ele já derramou. Eu amo essa expressão, sabe por quê? Porque quando Jesus, naquela cruz, o seu sangue verteu, ele disse: tetelestai, está consumado, não precisa de mais nada, já foi feito alguma coisa. Então, você já está habilitado. A partir do momento que você disse sim para o Senhor, você está habilitado, porque Ele derrama instantaneamente, através do Espírito Santo que habita em você, do seu próprio amor. Então não me venha dizer: mas eu não consigo, é difícil. Eu faço como o apóstolo Pedro: esforcemo-nos. Se esforce para evidenciar. Cristo já venceu naquela cruz e conquistou por você e depositou dentro de mim e de você. Sabe, queridos, você pode estar falando assim: ela não me entende. Uma coisa eu faço, esquecendo uma das coisas que para trás ficam, e avanço para aquelas que estão diante de mim, olhando para o prêmio da soberana vocação que é você, Senhor. Eu morri e ressuscitei com Cristo. Já não vivo mais eu. Essa tem que ser nossa confissão diária. Mas você não está entendendo? Eu falo e falo mesmo. Ore Salmo 141:3 todo dia: Senhor, põe um guarda de vigia na minha boca. Funciona, queridos. Funciona. Aleluia. Glória a Deus. Relacionamento com Deus, esse eu não consegui falar na época, mas eu disse para você que era o amor fundamental. Eu quero que você abra, e você deve conhecer essa passagem, está lá em Mateus 22:37. E diz assim: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma e todo o seu entendimento. A gente vinha retornando de viagem, e Cris veio dizendo, né? Você se parece com aquele que você se relaciona. Se eu me relaciono, se eu dou mais atenção, se eu coloco os meus olhos
nas coisas que não é do Senhor, provavelmente eu tenho uma influência daquelas coisas. Mas se eu me relaciono, se eu estou lá diante do Senhor, eu me pareço com Ele. Você já abraçou uma pessoa muito cheirosa? Aquela pessoa que parece que quebrou o vidro de perfume em cima dela? Quando você abraça essa pessoa, quando você solta ela, você está com o cheiro dela. E é isso que o Senhor espera de nós. E quando a gente abraça esse cheiroso todo dia, a gente seja impregnado pelo seu perfume. O perfume do Deus de amor. Abre comigo, vamos lá para 1 João 4:20. Você é crente, também você deve conhecer essa passagem, mas a gente vai ver de novo. Que é segurança ver as mesmas coisas. Lá em 1 João 4:20 diz assim: se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar seu irmão é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar Deus que não vê. No 21 ele diz assim: ele nos concedeu este mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Aleluia! O seu irmão é a resposta. Qual é a área da sua vida que você precisa de um... Não te preocupa que não vai vir um anjo com a tua demanda. Provavelmente vai ser o teu irmão. Aleluia. Pronto, eu já te dei uma das chaves, que é cultive relacionamentos. Agora eu quero te dar a segunda chave. Elimine a raiz de amargura. E a cara de vocês vai melhorando, mas eu vou continuando. Abra comigo lá em Hebreus 12. Vamos ler do 15 ao 17, do 14 ao 15. E diz assim: esforcem-se para viver em paz com todos e para ser santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Cuide que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muito. Esforcem-se para viver em paz. Olha, eu não estou me arrepiando, eu não estou sentindo. Esforcem-se para viver em paz. Só com quem eu amo, com todos. E para ser santos. Porque sem santidade ninguém vê o Senhor. Ah! Então eu quero fulano lá e eu cá. Isso interfere na minha santidade? Sim. Cuide para que ninguém se exclua da graça de Deus. Acabou com uma vez salvo, salvo para sempre agora. Que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. O problema da raiz de amargura é que ela não contamina só você. Ela contamina quem está do teu lado. E geralmente ou somos influenciados ou somos influenciadores. E se eu tenho e carrego e rego e adubo uma raiz de amargura, eu estou influenciando ou sendo influenciado. É sério, queridos. É muito sério. E sabe que, trazendo por uma explicação natural, de você já deve ter tentado cultivar flores, eu já tentei. No começo eu gostava até mais, mas André continua gostando. E sabe que para manter aquela flor, para ela dar flores, para ela ficar viva e ficar bonita, André abria longos períodos de sábado para ficar ali e conversando com ela e regando ela de contragota. Aleluia. Acerta. Rapidamente, ela volta a brotar. E é rápido, mas você não aguou, você não fofou. Aqui é um lugar praticamente estéril para se dar. Ela está entre pedras. Mas ela dá. O mesmo jeito é a raiz de amargura. É do mesmo jeito. Nem precisa cultivar.
o sol que ela recebe, a água, o pouco de influência que ela sofre, o carro passa em cima dela, volta, mas ela cresce. Se ela não for eliminada da raiz. Tem um ditado popular que diz que odiar é como se tomássemos veneno e esperasse que o outro que morra. Martin Luther King Jr., ele disse que o ódio é um fardo pesado demais para se suportar. Então, simplesmente, perdoe. E hoje é dia de abrir Bíblia, você já percebeu, né? Então, vai lá comigo para Efésios 4. A gente vai ler uma das minhas passagens preferidas da Bíblia. Vamos começar lá no 29. Vamos até o 32. E diz assim: não saia nenhuma palavra torpe, saia de sua boca, mas apenas que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que os ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livre-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus o perdoou em Cristo. Vamos lá para o 5:1, porque ele continua. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por todos nós, como oferta e sacrifício e aroma agradável a Deus. Uau! Você entende porque uma das minhas primeiras orações é Salmo 141:3? Para que não saia nenhuma palavra troncha, botando no pernambucano, da minha boca. Para que eu não ligue com o diabo nenhuma seta contra o meu irmão e nem sobre aqueles que eu conheço, que eu não conheço. Quando a gente é trancado no trânsito, quando uma pessoa fura a fila e você está lá, crente, e a pessoa na tua frente. Aleluia, ele é teu próximo. E não eliminamos raiz de amargura, esbravejando com o outro. Vai ter que me ouvir. Vai me ouvir direitinho. E é hoje. Lá em Provérbios 6, do 16 ao 19, diz que Deus odeia 6 coisas. Mas a 7ª, ele abomina. É contenda. E sabe que, às vezes, para gerar uma contenda, só se precisa de um ouvido disponível para ouvir? Aí, eita, é sim. Miriam achou o ouvido de Arão no deserto. Datã achou o de Corá e Abirão no deserto. Ananias achou o de Safira na igreja primitiva. Só precisa um ouvido disponível. Vai comunicar graça? Vou não. Toma com um garrafão d'água. Todinho. Porque um do fruto do Espírito é domínio próprio. Eu não tenho. Tem. Quando você recebeu Jesus, você recebeu um Espírito que te habilita para dar fruto de acordo com a nova espécie que é você. Aleluia. Tá, então me prove assim, na Bíblia, pessoas que não se deixaram contaminar. Eu quero que você vá comigo lá para 2 Timóteo 4. 2 Timóteo é a última carta do apóstolo Paulo, em ordem cronológica. Aqui ele já sabia, porque sabia que iria morrer. Os dias deles estavam contados. E ele diz assim a Timóteo: Timóteo, vem depressa. Eu vou morrer, mas traz minha capa porque está frio e traz a Bíblia.
Traz Marcos, aquele que lá na viagem com Barnabé ele disse que ficasse, porque ele me é útil para o ministério. Demas se apaixonou por esse mundo e me deixou. Enviei Tito, enviei fulano. Alexandre, o latroeiro, que Deus tome conta da alma dele, porque ele me afligiu. Aí lá no 16 ele diz assim, 2 Timóteo 4,16. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram. Que isso não lhe seja cobrado. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada. E todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele seja glória para todos sempre. Amém. Sabe, queridos, hoje Paulo ele veio anunciar o evangelho aos gentios. E nós fomos alcançados por essas escrituras através do apóstolo Paulo. Ele é um dos maiores responsáveis. E quando você vai analisar a vida desse homem, meu Deus, abriu mão de tudo pelo evangelho. Ele foi abandonado. Mas ele sabia, porque sabia, quem morava nele nunca deixou nem desamparou. Quando você canta, tu não me deixarás, é real, querido. Ele prometeu, eu nunca te deixarei, nem desampararei. Tá bom, Jaqueline, me dá outro exemplo, os maiores dos exemplos. Jesus. Lá em Mateus 26, começa a contar a história de como foi a traição de Judas. E diz que Judas se organiza com os guardas para dizer, aquele que eu beijar, vai ser esse que você deve prender. E quando Judas chega, lá no versículo 50 ele diz, quando Judas chega com esses guardas para prender Jesus, ele trata Judas da forma que ele o vê, não pelo que Judas fez. Amigo, o que te traz aqui? Jesus tratou Judas como ele o via, não pelo que ele fez. Sabe, queridos, acho que isso me dá uma grande lição. Devemos tratar os filhos com as lentes do Senhor. Troque suas lentes. Não é pelo que o outro fez, é pela sua essência. Sabe, quando eu digo troque, fale, quando eu falo para vocês, essa mensagem chegou primeiro no meu ouvido. Quando eu profiro essas palavras, a primeira pessoa alcançada sou eu. Fica tranquilo, a gente está junto nesse mesmo bolo. Glória a Deus. Quero chamar o Ministério de Música já para vir para cá. Eu quero entrar na minha terceira chave, mas eu quero eles aqui em cima. E a minha terceira chave é manifestação da unidade. A gente vai fazer um passeio aqui na Bíblia sobre o poder explosivo de quando dois ou mais se reúnem. E para começar, eu quero que você vá lá para Mateus 18. Vamos ler do 18 ao 20. É para ver se você estava acordado. É isso aí. E diz assim, digo-lhes a verdade, tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu. E tudo que vocês desligarem na terra será desligado no céu. Também lhes digo, que se dois de vocês concordarem na terra, em qualquer assunto, sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai, que estás nos céus. Pois onde se reúne 2 ou 3 em meu nome, ali estou no meio deles. Um poder explosivo
para ligar e desligar. Só acontece na unidade. Você pode ser uma pessoa intensa, o apóstolo Tiago, o irmão de João, e achou interessante porque os judeus gostaram, então prendeu Pedro. E um dia antes do julgamento dele, diz que Pedro, que estava sendo julgado para morrer, estava dormindo. E às vezes a gente fica, meu Deus, a Celpe vence amanhã, Senhor. Meu Deus, a Celpe vence amanhã. Meu Deus, como temos que aprender com esses homens. E diz que Pedro dormia. E o anjo ainda teve que catucar Pedro para Pedro acordar. Tinha 2 guardas com ele. Ele estava algemado pelas mãos e pelos pés. E tinha 2 guardas fora da cela. E o anjo acorda Pedro. Calça a sandália. Veste a túnica. Vamos, anda. Sai pela guarda. Cruza o portão. E quando chega na cidade, Pedro, não é que é real? Mas lá no versículo 5 diz: e a igreja reunida orava por ele. Vá lá comigo para Atos 4. Vamos ler o versículo 32. E diz assim: da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente suas coisas algumas que possuíssem, mas compartilhavam tudo o que tinham. Eles eram um só povo, uma só dispensação mental, um só coração. E tinham tudo em comum. Aí você pode estar dizendo, mas eu não tenho com que ajudar. Uma vez o pastor ele disse uma frase, e toda vez que eu digo assim, dessa vez eu não vou conseguir ajudar, eu lembro dessa frase instantaneamente para buscar meu pensamento. Ninguém é tão pobre que não tenha nada para dar. Eu só tenho um pacote de macarrão. Tchac, metade para ele, metade para mim. Eu só tenho 1 quilo de arroz. 500 gramas para lá, 500 gramas para cá. Eu só tenho 2 pães. Um pão para lá, um pão para cá. Eu tenho sim alguma coisa para ajudar. E era isso que a igreja primitiva vivia. Abra comigo, não acabou não. Atos 2, vamos ler do 42 ao 47. E diz assim: eles se dedicavam, os apóstolos, aos ensinos dos apóstolos e à comunhão do partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas, sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo as simpatias de todo o povo. E o Senhor lhe acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Unidade gera crescimento. Você pode dizer comigo? Unidade gera crescimento. Quando eles verem o partir do pão. Aleluia. Lá em Lucas 5, a partir do 17, vai contar a história de um paralítico e de seus amigos. E eu não sei como é que você lê a Bíblia, mas eu gosto de ler a Bíblia me colocando na situação, imaginando a situação. E diz que aqueles amigos traziam aquele homem numa maca. O que a Bíblia não diz, a gente não pode afirmar, mas a gente pode interpretar pelas entrelinhas. Então, se vinha o paralítico na maca, era no mínimo 2 amigos ou 4.
Era no mínimo. Eu acredito que quando eles chegaram lá na casa de Jesus e a casa estava repleta, eles não conseguiam passar por causa da multidão. Eu acho que um deles disse assim, ih, rapaz, deu ruim para a gente hoje. O milagre não vai acontecer hoje. Mas eu acredito que eles pegaram, ei, bora, vai dar certo, vamos criar uma estratégia. Ei, eu estou vendo uma entrada pelo teto. É por lá que ele vai passar. Bora, boy, que tu vai ser curado hoje. Além de reavivar a fé um dos outros. Porque Jesus disse, vendo que eles tinham fé, Jesus o curou. Mas por que os prodígios e maravilhas tinham que acontecer? Coloca aí, por favor, Tiago, Lucas 5, 26. Todos ficaram admirados e glorificaram a quem? Estavam cheios de temor e dizia, hoje vimos coisas extraordinárias. Esse é o poder criativo e gerador da unidade. Prodígios e maravilhas. Para a sua glória? Para a glória do Senhor. Lá em Gênesis 11, do 1 a 9, vai nos trazer a história da rebelião da Torre de Babel. E as pessoas elas estavam unidas, falando a mesma coisa. E no versículo 6 diz assim, eles são um só povo e falam a mesma língua. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. No dia que a igreja se unir na mesma dispensação, mental, de coração, agarrado, falando uma só língua, nada poderá parar essa igreja. Isso não é uma mensagem de autoajuda. O nome disso é evangelho, meu amigo. Não é para te comover, é para te mudar. Que é isso o papel do evangelho. E eu queria falar um pouquinho das minhas experiências pessoais. O Senhor me deu um dom. Que no começo eu lutei muito contra ele. E eu ficava querendo confirmações sobre as visões que eu tinha visto no meu secreto. E eu não me movia, nem me movimentava até eu ter a confirmação. Meus irmãos, isso podia levar meses. Às vezes as coisas aconteciam quando eu ia lá para o meu lugarzinho. Eu não sei como é que o Senhor fala comigo, mas Ele fala comigo do jeito que eu falo com Ele. Eu não te disse! Mas as maiores visões que eu tive e a revelação que eu sabia porque sabia que era algo do Senhor foi num ambiente coletivo. Eu sabia exatamente o que era. Foi num ambiente de unidade. Quando estávamos partindo o pão, se alimentando da mesma palavra, cantando os mesmos louvores, nos abraçando, nos motivando. Vai. E eu vou te revelar uma das minhas visões. Eu não ia fazer isso não, nem estava programado. Eu vi um grande mar. E uma multidão saía deles. Uma grande multidão saía dele. Até aí eu não tinha entendido. E naquele mar saiu uma grande multidão. E na areia tinha outra grande multidão. E recepcionava aqueles que saíam do mar. Ajudava aquelas pessoas que estavam saindo da água. Tiravam suas capas e davam aquelas pessoas que estavam saindo da água.
E na hora eu disse assim, isso é coisa da minha cabeça. E o Senhor disse assim, com uma voz bem audível para mim, isso é o que eu estou fazendo em Olinda. O Senhor conta comigo e com você, naquela areia, esperando nossos irmãos. Mas sabe que para a gente esperar o nosso irmão, a gente vai ter que estar com posturas diferentes, modos diferentes. Nada pode parar a igreja do Senhor. E em unidade, a gente vai buscar Olinda para o Senhor. E o Senhor vai com você com uma capa, com um pedaço de pão, um bocado de vinho, para receber essas pessoas. Por isso que na outra ministração eu disse, nós vamos trancar nossas portas, vamos resolver nossas diferenças e estar pronto. Queridos, precisamos estar pronto e não viver mais pelo que eu sinto e pelo que eu acho, pelo que eu me arrepio. É tempo de amadurecer. É tempo de crescer. Aleluia. E eu vou começar a fechar. Lá em Romanos 12, 18, diz assim, faça todo o possível para viver em paz com tudo. Façam todo o possível. Depende de você, mas não quer falar comigo, tu já experimentou. O que é que tu faz de melhor? Uma broa, um pão, um bolo, dá a essa pessoa, dá um presente a essa pessoa, tu quebra ela todinho. Ela não quer me abraçar, abraça tu assim mesmo. Tu quebra ela todinho. Dizia assim, ó, abraça e ainda diz, eu te amo, coisa linda de Jesus. Porque não depende dela, depende de você, depende de mim e não da pessoa. Eu vi uma frase uma vez que diz assim, que você não muda nada daquilo que lhe incomoda. Se incomoda você, vai você. Mas foi ela que errou, vai você, ainda peça perdão. Quebre, pega a tua capa, teu punhado de vinho, teu pedaço de pão e corre para a areia para receber. Não vai sem isso. Não vai para a praia sem antes te reconciliar com teu irmão. Deixa tudo, te reconcilia com ele, pega as coisinhas e corre para a praia para buscar eles, os que vêm. Sabe por quê? Porque feridos geram feridos. Mas você já recebeu aquele que pode curar e te restaurar. Então agora você distribui aquilo que você tem. Amor, palavra de sabedoria, de conhecimento. Aleluia. Lá em Colossenses 1,13 diz que a gente foi transportado antes do novo nascimento, do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. E seu DNA mudou com isso. O seu DNA agora é celestial. Você dá fruto de acordo com aquilo agora que está dentro de você. Você agora é morto para você e para a sua carne. Aleluia. Lá em Salmo 133, no verso 3, diz que só na unidade Deus ordena a bênção. E eu gosto dessa parte que ele diz ali. Ali aonde? Na unidade. Deus ordena a bênção. É só ali, na unidade, Ele ordena bênçãos. E eu não sei se você já viu um grande empreendimento, seja o que for de grande. Ele não foi feito sozinho. A maior empresa de celular aí que você acha, a maior marca, ela não foi construída sozinha. Grandes coisas que foram, ou serão criadas. Ela foi criada por mais de uma pessoa, ela foi criada em unidade. Se precisou de pessoas, e se precisam de pessoas para continuar gerindo isso. Sabe, queridos,
Em algumas versões, ela diz, falando entre vós. E eu estava lendo um devocional de Rick Renner, que é do original grego. No original grego, esse falando entre vós. Ele dá um sentido de quando eu estou cheia do Espírito Santo. Tão cheia, transbordando desse Espírito Santo. Me enchendo, como ele recomenda no 18. Dizendo que sou eu a responsável. Eu estou tão cheia desse Espírito Santo que eu não consigo mais olhar para mim. Os holofotes saem de mim para as outras pessoas. E eu lembrei que, meu Deus, porque nunca é sobre eu, é sobre você. Se você se diz que é uma pessoa cheia do Espírito Santo, tapatinho, o holofote nunca esteve em você. Estão para as... Eu me esvazio de mim mesmo. A gente fez aquilo que Jesus fez, que está lá em Filipenses 2, vai comigo para lá. Eu vou finalizar com isso. Eu vou tentar, eu prometo. A partir do 4. É uma leitura um pouquinho extensa, mas culto de manhã você aprendeu que é a escola bíblica dominical. Escola, a gente fala o que a gente lê. Vamos lá. A partir do 2 diz assim: complete a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a mesma atitude de vocês, a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhantes a homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome, que está acima de todo o nome, para o que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória. Se o teu Pai, se o teu Abba, ele se esvaziou de si mesmo. Sabe, queridos, Jesus é o nosso maior exemplo. Nosso maior exemplo a ser seguido. E se ele não considerou a posição social dele celestial, por amor e obediência a mim e a você. Obediência ao Pai, mas amor a mim e a você. Eu quero que você fique de pé. Eu tenho uma coisa para te dizer. Tem alguns meses eu estava lendo as chaves para o livro de Atos de Charles Camps, e eu fiquei estatalada por alguns minutos. Lá ele dizia que Jesus está vivo, amém? E anda na terra, através de mim e de você. Eu fiquei um minuto pensando nessa expressão, o que eu tinha feito durante aquele dia e o que eu tinha manifestado. Eu estava manifestando o Deus que habita em mim. E você sabe que a gente não deve ler Atos dos Apóstolos com saudosismo. A igreja de Atos continua. Atos 29, Atos 30, 31.
32, 33, 34. Continuamos a escrever o livro de Atos dos Apóstolos. O partir do pão e ter tudo em comum. Tem uma grande obra para ser feita. Essa obra, ela não é uma visão de um homem só. Ele é a visão dada por próprio Deus. Mas essa precisa ser a visão de todos nós. Não é sobre um local para ter mais gente. Nunca foi sobre isso. É para receber essas pessoas com o amor e o carinho que elas merecem ser recebidas. E eu fico muito alegre, porque isso vai passar pela minha vida, pelo meu bolso, com tudo o que eu tenho e com tudo o que eu sou. Peguem juntos, queridos, nada aqui é grande demais. Foi feito sozinho. O seu pastor precisa de você, das suas orações. Falar a mesma coisa. De abraçar essa visão. Por quê? Porque não é só isso. Temos sede e fome de projetos sociais. De crianças, de moradores de ruas, de dependentes químicos. Eu escutei, eu acho que foi Maneco falando, né, que o evangelho é de graça, mas o encanamento é caro. Mas como diz o irmão Reagan, está tudo aqui. E eu vou pegar junto com o que o meu pastor diz, eu estou crendo em transferência de riqueza, do injusto para o justo. Atos dos Apóstolos continua sendo escrito. E eu quero que os músicos parem de tocar, coloquem seus instrumentos no lugar, vem para aqui, faz uma linha aqui. Vocês unam os corredores e fiquem todos assim. Outro, unam os corredores. Pessoal da mídia, eu não vou pedir projeção nenhuma agora. Levanta e faz a mesma coisa. Você que está em casa e estiver em mais de um, faz a mesma coisa. Se une com seu irmão. As tias, crianças que estão no departamento infantil, se unam. A diaconia aí atrás, por favor, se unam. É assim que vamos conquistar essa cidade. Atos dos Apóstolos está em continuação. Mas a galeria da fé também está. A galeria da fé ainda está sendo escrita. E Deus conta comigo e com você. Unidos. Maneco, ele deu um exemplo lá na conferência do purê. Eu vou dar do suco de laranja. Eu acho que Cris uma vez falou sobre isso. Sabe que quando a gente está num saco com várias laranjas, a gente é um saco com um monte de laranjas. Mas quando a gente é um suco de laranja, a gente não sabe mais quem é quem. E é assim. E venceremos. Amém. Todas as batalhas. Meu irmão, você não está só, somos imperfeitos. Vamos errar com vocês. Mas estamos juntos e misturados. Glória a Deus. Aleluia. Volta para o teu lugar. Eu pedi para o pessoal da mídia preparar um vídeo, que eu tinha até esquecido do vídeo. E eu quero finalizar de fato com isso. Pode sentar.
Viajar em grupo é mais inteligente. Cris passou esse vídeo uma vez numa reunião das conexões. É exatamente isso. Você pode ir até mais rápido, mas você está indefeso. Junto, somos imbatíveis. Que você seja abençoado na prática da palavra, queridos.